Olá, boa noite. Estamos iniciando aqui a nossa live. Às 19h05 teve um pequeno atraso, mas já estamos iniciando. E aí eu queria saber, já estou vendo aqui as pessoas entrando. Tânia, Leca, sejam muito bem-vindas. Quero saber se tá dando para me escutar direitinho, se a conexão tá boa, para a gente já chamar as nossas convidadas, que hoje a live tá muito especial. Eu realmente assim escolho as minhas convidadas a dedo para realmente terem coisas muito importantes aqui para dividir com a gente. Hoje não seria diferente, né? A nossa live de hoje tem como tema como transformar desafios em liderança e inspiração feminina. Vai ser com a Luciene e com a Vivian, que são amigas, são mulheres muito especiais. E aí eu já estou vendo aqui a nossa convidada, já está aqui, já vou chamar, tá bom, Lu? A Bruna, minha amiga linda, obrigada, Bruna, por estar aqui hoje nos prestigiando. A Miriam também, Janaína, minha amiga também. Vamos entrando, vai mandando aviãozinho para aquela amiga que tem que estar aqui nessa live, que tem que assistir, né? Opiniões, insights importantes que a gente vai ter. E aí eu já vou chamar aqui as minhas convidadas para entrar. Tá dando para me escutar, gente, direitinho? Eu queria saber. Conexão tá boa? E as minhas convidadas estão entrando já já. Raíssa, obrigada, amiga, por estar aqui hoje. A Márcia também. Oi, Lu, tudo bem? Boa noite. Tudo bem contigo? Acho que a Vivian deve estar entrando também, para a gente começar o nosso bate-papo aqui maravilhoso. Tá ótimo, pronto. Obrigada, Bruna. O áudio tá bom, né? Lu, deu uma travadinha, tu pra mim aqui. Ou será que é a minha conexão? Não sei. Mas eu já vou continuando aqui, né? Vou chamar de novo, Vivian. Pronto, convidei. E aí eu vou começando aqui enquanto as minhas convidadas ilustres estão entrando. Mas queria agradecer todo mundo que está aqui presente. Ângela, professora Giovana, boa noite. Obrigada por estarem aqui nessa live hoje. E aí eu queria falar um pouquinho de como eu tive a ideia de trazer essas duas maravilhosas para fazer essa live hoje, né? Estão conseguindo entrar, meninas? Lu deu uma travadinha aqui para mim. Felipe, boa noite, seja bem-vindo. Maria, a Lu saiu, mas já já ela entra. Acho que a conexão deve ter caído. Eu vou chamar novamente.
Voltei. Pronto, que coisa boa. Acho que a Vivian deve estar entrando também. Tudo bom, Lu? Boa noite. Boa noite, Ni. Muito prazer, muito obrigada pelo convite. A Vi chegando aí, ó. Oi, Ai, meninas. entraram. Oi, Uhum. Vivian, tudo bom? Tudo Oi, cheguei. ótimo. Agora sim! Aí, agora se liga. Deu tudo certo. Que bom ver vocês. Ai, meninas, primeiramente agradecer muitíssimo o convite de vocês estarem aqui comigo nessa live, né, pra gente bater um bate-papo assim muito maravilhoso. Eu queria só iniciar falando como é que este encontro se deu, né? A gente Uhum. sabe que não existem coincidências, que não existe nada do acaso. Verdade. Então, só para ilustrar aqui um pouquinho para todo mundo saber, a Vivian teve recentemente num evento no Piauí e assistiu a apresentação, a palestra da Lu. E aí, quando terminou a palestra, ela mandou mensagem na mesma hora: Nízia, você precisa fazer uma live com a Lu. E aí, eu e a Sim. Vivian, nós somos amigas já há algum tempo e ela sabe que eu Sim. amo fazer live com mulheres que têm histórias inspiradoras, né? São protagonistas de superação. E eu falei, Vivian, será que ela vai aceitar fazer a live? Ela disse, Nízia, não custa tentar, né? E aí eu fui lá que eu digo, o não a gente já tem, Não, né? já sei, com A certeza. gente vai fazer a tentativa. Mas assim, a Lu me recebeu super bem, aceitou na mesma hora. Só que antes de fazer o convite, eu não conhecia, né, a Lu, não conhecia a história dela. E aí eu fui no YouTube e tem alguns vídeos seus lá, né, Lu? O primeiro que eu assisti foi do TEDx. E, e assim, depois eu assisti uma outra entrevista sua no podcast. E o que eu posso dizer é que hoje eu vou ter que me segurar para não chorar. E não é chorar de tristeza, é chorar de alegria. E eu falei, não, eu preciso chamá-la para compartilhar essa história linda. Eu me emocionei, eu estava assistindo meu trabalho e as minhas amigas não entendiam eu chorando no trabalho. Eu estava de fone, escutando. E eu já, assim, já compartilhei na mesma hora com todo mundo do meu trabalho. E eu falei, gente, eu vou ter o privilégio de fazer uma live com ela. Mas como eu falei, o choro não foi de tristeza. Foi de ver a sua história, de ver toda a sua superação e de saber de tudo que você passou e de ter transformado isso numa coisa grandiosa, nesse amor, nesse sorriso que você tem todos os dias. E isso realmente é muito inspirador, tá, Lu? Que E linda. vou me segurar para não chorar, mas realmente, eu falei, a história da Lu tem que ser transformada em filme ou numa história de conto de fadas, Verdade. porque assim, tem um final lindo, sabe? É. Sabe? História assim, tipo de gata borralheira, né? Claro, que tem todo os seus percalços, a sua superação. Mas eu fiquei muito emocionada, porque além de ser mulher, eu tenho duas filhas, né? Então isso me deixou assim muito emocionada também. Mas eu vou parar de falar. Vou pedir primeiramente para vocês se apresentarem, né? Eu sei que é difícil a gente se apresentar, né? Mas queria que cada uma se apresentasse e aí depois a gente já dá andamento na nossa live, tá bom? Obrigada por estarem aqui hoje comigo. Obrigada também, Nízia. Antes de passar a fala para a Lu, eu só queria te falar também que eu me apaixonei por ela. Ela, além de ter essa história linda de superação, de inspiração, né, e que nos comove, mas ela é um ser muito iluminado, pô. Esse sorriso aí é o tempo todo. Eu nem conhecia ela, ela já me... Nossa, que essa mulher que tá sorrindo pra mim desse jeito lá longe? Então ela é assim, entendeu? Ela é um ser muito iluminado. E eu também disse pra ela que precisava levar ela pro Maranhão. Mas a A gente gente já tá levando. tem que A trazer gente já tá levando um presencial. pedacinho, né? Um É, pedacinho a só gente uma já começou. degustação. Pois Tô no é. Mas caminho.
E eu tô aqui, na verdade, me sinto muito honrada de estar aqui com vocês, né? Nise é uma querida amiga e Lu, nossa, realmente uma inspiração e eu tô aqui hoje só como coadjuvante também para poder estar aqui presente, porque, de fato, a sua história e a sua inspiração, que o pessoal vai nos ouvir, né? Vai trazer aí, eu acredito, nessa noite, muitos aprendizados, muitos insights, em que se você está assistindo essa live hoje e não está se sentindo bem, ou está reclamando da vida, ou está achando que as coisas não estão bom, que Deus não está olhando para ti, não é bem por aí, né? Então, acho que essa live hoje tem a intenção também de contribuir, né, com as mulheres, com os homens que vão nos assistir e que a gente possa, eu e Nízia juntas, né, poder estar conduzindo também, explorando um pouco mais essa história, né, para que não só saiamos dessa noite aí melhores do que entramos, mas que a gente possa contribuir com todos que estão aqui presente com a gente. Eu sou Viviane Camargo, sou advogada. Sou amiga da Nízia, da Luz, é isso. Maravilhoso. Bora, Lu, se apresente. Ai, gente, olha, em primeiro lugar eu preciso dizer que esse encontro parece que é de infância, porque é impressionante. Quando eu vi, faz o quê? Tem menos de 15 dias, faz uma semana e pouquinho que eu estive em Teresina, no Piauí, um convite maravilhoso da Controladoria Geral do Estado do Piauí. Eu preciso agradecer, inclusive a Giovana, que está aqui, que está nos assistindo, que fez essa conexão. Mas ali, ela disse que gostou da minha palestra. Antes, ela precisa dizer que eu vi a dela. E filmei, fotografei, torci, vibrei, adorei. E na sequência, quando ela terminou, eu assumi. Então, foi um encontro de almas mesmo, desde o hotel, desde o primeiro minuto. Assim. Então, eu acho que é um privilégio, sabe? Poder tocar as pessoas dessa forma e ser tocada também. Encontrar pessoas que torcem pelo mesmo, que buscam a mesma coisa, que sonham alto, que são mulheres fortes, com muita história para contar, mas que são protagonistas, que estão lá no palco mesmo, que estão todo dia ali atuantes, né? Tanto nós três aqui, todas que estão nos assistindo, que eu estou acompanhando aqui, eu não posso dizer outra coisa de todas nós. Somos muito ousadas, eu diria. E isso é muito, muito legal, porque, e assim, além de ousadas, somos unidas. E não importa em que parte do mapa do Brasil que nós estamos. Porque o que é lindo que hoje podemos nos conectar assim de forma imediata. É um presente, eu agradeço. Eu sou a Lu Miller, eu sou uma menina apaixonada por livros mesmo, uma pessoa encantada pela vida, muito grata, é por isso que vocês me veem rindo o tempo todo, mas também tem um outro motivo, eu devo ter algum distúrbio, alguma coisa que ainda não foi diagnosticada, algo que porque não é normal. Alguém riu o dia inteiro, e a risada ela não é só de alegria, ela é de medo, ela é de nervoso, ela é de tudo, tá, gente? Então não se encantem, porque essa é a minha realidade, né? Eu sou essa pessoa transparente, que vocês vão perceber se eu tô com raiva, se eu tô triste, se eu tô assustada, se eu tô com medo, porque eu não disfarço. E aí, na maioria das vezes, eu tô grata, então por isso vocês me veem sempre assim. Mas eu sou alguém que eu me apresento ultimamente como multiplicadora de colos, é o que eu sou. Na verdade, eu entrego o meu colo e eu desejo que vocês também façam o mesmo. E que vocês abracem as outras pessoas, conhecidas e desconhecidas, que enxerguem as outras e que também sejam abraçadas, vistas e protagonistas. Isso é a minha principal apresentação. Agora, tirando tudo isso, eu sou escritora, eu sou editora, eu sou palestrante e, assim, tem um currículo aí que vocês vão descobrindo aos poucos, mas que tudo se resume no que eu acabei de dizer. E aí tem só um comentário aqui da Tânia Vidal, Lu e Vivian, que eu achei lindo. Ela colocou assim: posso dizer, tenho estado em várias apresentações, entrevistas e choro sempre. Eu também, Tânia.
É de arrebatar o coração de emoção, inspiração, ressignificação, amor, alegria, tristeza também. É linda demais. Ah, Verdade. que linda. É uma presença há muito tempo, em todos os momentos de torcida mútua, de muito agradecimento e parceria, assim. E eu aprendo muito, sabe? Não só falo, não, é uma troca. Esse momento aqui também, estou à disposição para ouvi-las. Isso é muito bom. Lu, eu queria que tu começa. Eu falei, gente, uma live de 1 hora é muito pouco, mas vamos tentar entrar assim no assunto. Eu queria primeiro para te dividir a tua história, né? Que como todo mundo aqui falou, é emocionante, é uma história linda de superação, de inspiração e que tem um final feliz, né? Na verdade, nem é o final, a Nem o gente está final, no tô processo. dizendo, né? Já é tão grandioso, né? Mas lindo de se ver realmente e que ainda é o processo, né? Muitas coisas ainda virão. Mas eu queria para te dividir assim um pouquinho da tua história, né? Dessa história que emociona muita gente, de o que você sentir à vontade, tá? Eu sei que aqui a maioria são mulheres, cada uma tem a sua história, né? De superação, os seus desafios, né? Cada uma dentro do seu contexto, mas que realmente a sua história é arrebatadora. Eu queria para você começar a falar um pouquinho dela para a gente. Vamos lá, então. Eu, antes de ser essa pessoa que eu descrevi aqui, de colos, eu fui uma menina órfã que não recebeu colo de jeito nenhum. Então, eu sou hoje alguém que conseguiu transcender uma história, uma narrativa de vida, de si, toda apropriada em abandono, em alguém que levantar bandeiras de proteção, prevenção e enfrentamento. Justamente porque eu não tive. Fui criada um adulto por supervisão. Fui uma menina que perdeu a mãe muito novinha. Eu perdi minha mãe, eu tinha 2 anos de idade, e é um fato muito preponderante para partir a contar essa história, porque eu nasci em 79, quando foi em 81, eu tinha 2 anos e meio, quase 82, minha mãe morreu logo após o parto do meu irmão. Já seria uma história como tantas outras histórias que envolvem a orfandade ou a perda da figura materna, que é a nossa essência suprema, né? Que é a Sim. maternou, gestou, amamentou. Isso nem todos, infelizmente, tiveram oportunidade de ter, mas a maioria das e muitas nem percebem que tem. Assim, não sabem a diferença do que é crescer sem. Então, eu não tive tato que eu queria ter tido com alguém que foi responsável pela minha vida, e eu não tive o tempo com ela. Então, reconhecer nela, para aprender com ela, para ser uma mulher formada por outra mulher. E o meu pai, enlutado por essa dor, porque ele não a mãe falecesse logo após o parto do meu irmão, que sobreviveu, é importante dizer, mas ele não esperava essa dor. E se deparou com isso, ele permaneceu num luto prolongado. E aí, esse luto dele se tornou uma doença mental. Doença que pode ser uma depressão, podia ser qualquer outro diagnóstico que não aconteceu na época, fez meu pai dilapidar o patrimônio dele, dilapidar filhos e dilapidar tudo. Para si mesmo. Ele não. Para você ter uma noção como o impacto de um luto e o impacto das dores familiares causam problemas que as outras pessoas da sociedade podem não perceber. E aí, quando não percebem, isso se ainda na cadeia das pessoas que ficam. Então, um viúvo permaneceu ali afetado pela dor, crianças que estariam sob a supervisão deles foram mais afetadas ainda. A partir disso, o meu pai enlouqueceu. Ele se casou de novo para tentar recuperar essa vida que ainda pulsava, mas sem ajuda psicológica, sem ajuda de familiares, nada disso, não foi possível ele se restabelecer. E eu só tinha 2 anos e meio, tinha uma irmã de 10, tinha um irmão de 6,
E que os 3 ficaram ali à disposição de ninguém, sem supervisão, sem proteção, sem cuidados. Que cada um teve um destino complicado, né? Essa história não é só minha, eu falo que eu costumo dizer que é o meu olhar sobre ela, e não só, mas quando eu já falo, eu sempre que falo já imagino famílias disfuncionais em ambientes diversos, e que possam estar me ouvindo, ou que possam alguém que esteja vivendo isso, e que possam ter uma luzinha assim, perceber, nossa, precisamos acionar, precisamos fazer algo por não aconteça o que aconteceu com a Lu. Porque, assim, tanto a minha irmã mais velha quanto o meu irmão foram super afetados. Por se tornar dependente químico ainda criança, para você ter tamanha vulnerabilidade. Ela, por engravidar ainda criança, ainda do primeiro filho, então, tamanha explorabilidade. E eu, que permaneci nesse... E, na sequência, fui tratada por uma madrasta que não estava também equilibrada. Acredito, porque é o que eu imagino, porque ninguém me responde as coisas, então eu preciso enxergar essa história de uma maneira, aí eu enxergo com muito perdão, e as pessoas ficam com raiva de mim por isso, porque eu não tenho raiva de ninguém. E essa minha madrasta, ela me machuca, ela me explora na situação ali de um ambiente de diversão noturna, depois ela joga a frigideira com óleo as costas e me queima, o que faz ter um marco na minha história, que é a minha fuga de casa. Acho que todo mundo, todo dia, tenta em fugir de casa. Momento, assim, mas dependendo do ambiente, há pessoas, independente da idade, seja adulto, criança, adolescente, idoso, que imagina que talvez daquele lugar possa ser mais seguro. E foi o que aconteceu comigo. Isso não é o adequado, mas infelizmente se repete. Então a gente percebe isso. E alguns lares não são seguros. E o meu era tudo menos seguro. E eu fugi de casa logo após essa violência. Minha madrasta força na minha vida. E aí eu já tinha 4 anos e meio. Então foi uns 2 anos depois da morte da minha mãe. Ainda muito menina, Ani. E aí por isso que todo mundo... Uma bebê. Que nem eu mesma, adulta hoje. Até eu tenho 46 anos, eu também imagino como fizeram isso. Eu me pergunto isso todos os dias também. Como? Não só como ela queimou a minha pele com esse óleo, como ela foi... Mas como todos abandonaram uma criança? Como ninguém socorreu? Como ninguém deixou em cuidados? Como ninguém abraçou no colo, não amou? Eu não fui amada criança. Então... Isso é muito sério, é muito sério. E eu não sou a única, isso que assusta, isso me assusta muito, porque a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira mesmo, que nem ali a Lucy te disse. E eu me deparo com os meus medos diários, independente da que demonstro hoje. Então, essa violência familiar que acontece na maioria das vezes mesmo dentro do lar, uma agressão física, uma agressão psicológica, uma agressão de abusos diversos, me fizeram a fugir do próprio lar, que era um ambiente que deveria me proteger, que foram negligentes. Mas parte disso eu perdoo justamente porque eu sei que eles não estavam adequadamente seguros, saudáveis mentalmente. Eu só posso ter... É a única coisa que me responde, porque não vejo uma maldade absoluta iguais nos fatos das madrastas, eu não vejo isso. Eu vejo explorada, eu vejo uma mulher violentada desde criança, eu vejo um ciclo e vejo uma naturalização da violência. E a partir disso, eu vivo e sobrevivo em situação de rua por longos anos. E aí é o que assusta todo mundo. Um dia já é terrível. E na situação de rua é muito mais que isso. Viver e crescer acidentada, suja, violenta, machucada, saudade da mãe, saudade dos seus, isso já é um crime que acho que, sinceramente, nem sei nada nessa vida suprirá o que aconteceu. É por isso que eu sou tão grata hoje, porque eu já não estou mais nesse espaço. Hoje eu não sou mais essa criança livre. Eu sou uma mulher hoje que superou tudo isso, mas não é uma história de superação. É uma história de abandono do Estado, da sociedade, da família.
de quem ficou. E isso é muito perigoso, isso é muito complicado, porque isso não é só comigo e não só acontece no outro, pelo contrário, se isso já acontecesse só com uma pessoa, já seria uma história terrível, mas isso se repete diariamente, infelizmente, no mundo todo. A criança, sujeito de direito, a criança que eu chamo filho de ninguém. Então, já se dá em ambientes onde as pessoas que geram e estão ali, que maternam, ainda podem impactar a vida de alguém com tanta violência, ingressa na vida de outra pessoa, de uma outra família, e chega alterando o destino dela, assim, né? É muito... Eu fiquei até amanhã, se deixar, mas você falou pra gente ir por partes. E, Lu, estão só falando aqui que tá cortando o teu som. Eu não sei se tu tá com fone, não sei. Não, sei se... eu tô sem fone. Tá sem, né? Cortou pra mim agora também, agora eu não sei. Não sei se tem. Às vezes eu escuto assim um pouco cortadinho, o som. Eu também. Talvez seja a internet, né? Pode ser. Eu tirei o carregador também, que estava aqui. Melhora. Melhorou. Nas tuas entrevistas, Lu, que eu olhei, tiveram assim algumas falas que me marcaram muito, né? Uma que me marcou, que eu lembro assim bem, dessa questão de você ter vivido na rua durante anos. Eu fico imaginando uma menina, né? Uma criança de 4 anos na rua, a vulnerabilidade, né? De você não saber o dia de amanhã, e da questão também da violência, né? Eu acho que nem isso passava na tua cabeça, porque uma criança nessa idade nem tem essa maturidade. E mais um ponto, assim, por exemplo, coisas que são muito normais pra gente, tu não tinha noção do que era. Isso me impactou bastante. Por exemplo, a questão do Natal, né? Então, vieram perguntar pra ti sobre o Natal e tu não sabia o que era, porque, né, normalmente tu não tinha vivido aquilo. Então, isso me impactou bastante. E essa questão também achei muito simbólica, né? Do que te salvou, que é a questão dos livros, de quando você vai para a biblioteca, né? Desse encontro de mundos, e que te recebem super bem lá, e que eu acredito que foi uma das grandes transformações, né? Da tua vida, onde tu aprendeu a ler. Você me falou também que quando você estava com um livro na mão, nossa, é como as pessoas não chegavam em você, né? É como se fosse a tua armadura ali de força. Fala depois um pouquinho do teu livro também, Lu, pra gente. Então, assim, tiveram Quando tem eles, eu não ando... Esse aqui não é meu, não, ó, mas tá escrito direito. Aí ele nem tá aqui, tipo... nem foi programado, mas olha que incrível. Direito de defesa de dar na cabeça de alguém se alguém me machucar, se alguém for mexer comigo. De defesa, de bater e de autodefesa, eu diria. Esse aqui já é... Olha que lindo, ó. Olha eu pequenininha, tá vendo, Ni? Ah, é você, né? Eu tenho. Que legal. Aí, ó, já leu? Terminou de ler? Já ou não? Ainda não terminei, mas é maravilhoso. Que vergonha. Eu preciso adquirir o meu. Imediatamente, muito rápido. Oni, os livros me protegem até hoje, porque uma biblioteca era um ambiente que eu permaneci bastante tempo enquanto situação de rua. E, assim, você Natal, né? Imagina, Natal, calendário nem sabia nada até hoje, se deixar, eu não sei que dia que é. Então, eu vivo um dia de cada vez até hoje, sabe? É para falar que não tem boleto vencendo, então eu cumpri com a agenda para pagar o boleto no dia. Mas, muitas vezes, eu não pago, tudo bem, não sou tão certinha assim, não. Mas eu cumpro com a agenda, né? Estou nos me convidam, chego mais certinha do que antes, mas a liberdade da rua é o que tem de melhor. Você não tem agenda, não tem horário, você não tem nada, você vai para a rua,
Não tem nada, não tem regra. E criança, e tem mesmo, porque criança, você não são de... Nenhuma criança, não só lá na rua, mas nenhuma criança tem noção do destino de amanhã, ou Sim. as preocupações. Isso é coisa de adulto. E na situação de rua também não está muito preocupado, não, viu? Com a agenda, nem com nada, pelo contrário. Na verdade, nem com os horários de almoço e café da manhã, isso também não é uma regra, que você também não se distancie. Na verdade, é um outro mundo. É um mundo que eu não desejo. Eu falo em toda entrevista que a rua não sai de vai mesmo, né? Porque é muito forte, é muito assustador. E eu até hoje sou medrosa. Muito, 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 muito. Por isso porque a gente tem que pensar na situação de estar lá agora, precisa de um lugar. A gente tem que fazer alguma coisa. Eu queria fazer uma colocação. Na Claro, verdade, por favor. acrescentar uma reflexão, né? Porque você conta tudo isso e a gente escuta, e Nízia começou a falar dela, né? Falando das suas, do estado emocional, né? Que ela ficou diante de ouvindo a sua história, eu também, né? Ouvindo sua palestra, eu acredito que a maioria, né, se conecta com as emoções, se compadece, se apresenta em segundos ou minutos de reflexão. E eu penso, mas quantas pessoas a gente se depara, né? São Luís não é tanto, mas quantas nós, São Paulo, por exemplo, a gente se depara com tanta gente na rua, e a gente não se emociona. E a gente não consegue enxergar o que está aí do lado. Olha, então, Lu, olha a importância dessa sua fala, né? Muito transparente e verdadeira, para que as pessoas da sociedade enxerguem o que tem lá além de uma criança suja, de um jovem sujo, seja ele jovem, adulto, idoso, e tem milhares de pessoas na rua, de todas as formas, de todos os gêneros, né? O quanto que elas carregam de história, de sofrimento, de dor e de muitas coisas, e as pessoas não fazem nada. Acaba fazendo parte ali da paisagem, né? Em muitas capitais. Então, eu queria minha contribuição em fazer essa reflexão para que você também pudesse falar um pouquinho sobre isso, e eu sei também que você tem esse trabalho junto com o MP, né? Você me contou um pouquinho, mas queria que você também colocasse isso para que as autoridades também enxergassem que a gente precisa, às vezes, buscar lá na fonte, né? Lá na rua, lá na onde as pessoas estão sofrendo, para que elas possam vir até nós, elas possam gerar também essa troca, esse aprendizado, e que a gente possa realmente não só chorar, não só sorrir, Sim, né? Mas se fazer algo real, verdadeiro. Exatamente, Ivi, é isso mesmo. Eu atuo fortemente, também eu sou professora hoje, né, da Escola Superior do Ministério Público, mas eu atuo mais forte ainda no tribunal, no TRF3, né, porque o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ele é responsável pelo mutirão Pop Rua Ajude, e eu sou embaixadora do mutirão. Então, eu acho que tudo que você falou tem toda a ligação com o direito das pessoas em situação de rua, e que grita, em primeiro lugar, o direito à moradia, um direito constitucional, um direito que a gente pode falar aqui das leis e dos artigos a vida toda, mas que na prática precisa-se de uma capacitação das pessoas que atuam e que decidem, para que elas tenham uma sensibilidade ao ponto de enxergar realmente a história de cada um de forma diferente. Por exemplo, o Zé tem história do Zé, a Lu tem história da Lu, a Vívia tem história dela. Por quê? A partir do momento que as pessoas entenderem que não é só a desigualdade que desembarca nessa situação toda, que tem muito mais complexidade envolvido nisso, e a partir do momento que todos os órgãos se juntarem mesmo para atender o direito de cada um, porque existe um mutirão em São Paulo, né?
gigantesco em diversas cidades diferentes, mas principalmente na cidade de São Paulo, na região da Praça da Sé, onde tem os grandes centros urbanos e a concentração gigantesca de pessoas vulneráveis na situação de rua, na situação de calçada, e também outros que vivem também em algum lugar que cobre alguma marquise, ou casa, ou comunidade, mas que tem tamanha vulnerabilidade. Quais os direitos dessas pessoas? Os mesmos que o meu, que o da Nisa e que o seu. São os mesmos, mas elas estão no momento em situações diferentes que elas não sabem, não têm acesso a tudo isso e que tem um julgamento absurdo de uma sociedade inteira. E onde até pessoas que atuam nos órgãos que concedem os direitos são também preconceituosas ou pessoas que precisam ser, eu costumo balançar, chamar a atenção de cada um. Porque, na verdade, essas pessoas, elas não vivem isso, não viveram isso. Então, elas não sabem que existe isso. E quando elas observam, imaginam que as pessoas fazem parte do cenário mesmo. Ou que é uma escolha, que é um grande erro. Ou seja, a pessoa tem a liberdade, a escolha dela, problema dela, então. E não é uma escolha simplesmente assim, do nada. A pessoa decidiu permanecer naquele ambiente. Tem muito mais detalhes que impactam nessas decisões ou até expulsões do próprio lar que elas não sabem como lidar com isso. Pais que expulsam pessoas por serem de outros gêneros, pessoas que querem amar pessoas do mesmo sexo, pessoas que não concordam com a própria religião da família. Tem casos e casos que despertam alguém até a coragem, porque isso é muito corajoso, concordam? É uma ruptura Sim, muito grande, né? bastante. Você falar assim, eu não vou mais viver nesse ambiente, eu vou viver na rua. Isso é muito corajoso, não é uma escolha de maluco, é uma escolha de quem está muito adoentado ou está simplesmente afetado por uma dor muito grande, e o que eu chamo de conflito familiar, que é o que causa. O meu trabalho hoje, ele é muito mais na prevenção do que no atendimento das pessoas em situação de rua. Por quê? Primeiro lugar, porque eu acredito que ir para a rua é muito fácil para qualquer um que está aqui nos assistindo. E sair é muito difícil. Então, como me dói muito permanecer ali na ativa, porque eu me vejo naquele espaço, eu trabalho macro. Então, eu cobro política pública, eu trabalho em grandes centros, eu ensino a magistratura, eu sou professora da Escola de Magistrados, então eu atuo na capacitação de grandes redes para evitar que aconteça. E quando acontece, para que as pessoas reflitam na decisão delas. Então, uma rede de proteção, ela é complexa e é gigante. Vai desde, claro, dos vizinhos e de pessoas que não são ali os servidores, né, dessa rede de proteção, mas que pertencem à sociedade, têm como obrigação enxergar e atuar, e indicar, e ter os protocolos de chamar um conselheiro tutelar quando verem alguém que está ali abandonado, ou uma criança, claro, né, um adolescente, ou de notificar alguém, uma autoridade. Mas e quando você já é um servidor, quando você está nessa rede, e por que você está nela? Se você não tem a vocação ou você tem nojo de chegar perto de uma pessoa assim. Então eu sou a voz que vai lá te mostrar isso. E para isso eu preciso personificar esse outro lado. E quando eu personifico, é onde a minha história vale. Porque eu vivi isso, eu tenho essa visão, essa perspectiva é só minha. E eu posso dizer sim o que eu acho, mas também digo a lei. E também digo toda a prioridade absoluta. Porque eu estudei muito para isso e estudo o tempo todo. Então eu tenho uma autoridade para falar. Mas o que a Vivian relata é muito forte, porque a minha história ela não serve só para emocionar como num filme, mas nem um filme, nem uma história serve só para emocionar. Todos eles são para levantar debates. São narrativas para discussão. Quando você observa o caso dos Meninos da Candelária, que está ali hoje, passou quantos anos passou para virar um filme, para estar na Netflix hoje, para as pessoas perceberem que, nossa, como aconteceu isso. Quando você vê uma notícia no jornal, quando uma criança vira nome de lei, quando isso acontece, fala, como assim? Por que isso aconteceu? Precisou tanta negligência e tanta falta de olhar da sociedade para chegar num nome de lei? Não precisava, porque a gente já tinha dispositivos legais para a proteção dessa criança antes, mas precisa ser aperfeiçoada, porque esse debate é sempre disponível e a gente precisa falar isso nos lares, não só nos ambientes de justiça, de educação, de saúde que eu atuo.
porque eu atuo em várias frentes. Dizem que é minha história de TV aberta, o que é muito bom para mim profissionalmente, né? Também mereço, graças a Deus, depois de ter me ferrado tanto. Hoje eu sou bem recebida em todos os lugares. Mas por quê? Porque eu vivi o que eu vivi? Não. Porque eu movimento tudo isso. Porque eu acredito no futuro melhor. Porque eu sou utópica e penso sim que isso pode mudar. E enquanto tiver uma criança linda ali em vulnerabilidade, alguém que precisa de atenção, até dentro das próprias casas eu vou gritar alto. E eu tenho conquistado espaços cada vez maiores para isso. E eu tenho visto essa sociedade se movimentar. E diferente da minha infância, eu vejo hoje pessoas que pensam como eu. Assim como vocês duas agora, que me convidaram justamente para a gente debater tudo isso. Para falar da força feminina, para falar, sim, de uma liderança, de uma motivação, para que as pessoas percebam as outras, enxerguem as outras, vejam de verdade. Porque cada vez mais, sempre foi assim, não é só o celular que roubou a visibilidade das outras. Mas hoje as telas fazem muito mais isso. Então, existem casas gigantescas com crianças sozinhas, com a babá ali, que os pais nem percebem. E existem crianças nas comunidades sendo abraçadas e amadas por uma comunidade inteira. Então, não é a desigualdade, não. É falta do foco na família mesmo. E isso já se dava lá atrás. E a sua narrativa também, Lu, ela intersecciona com a vulnerabilidade daquele que perdeu alguém que amava, que no caso era o seu pai. Se alguém tivesse olhado para ele, né, tivesse, não sei, enxergado, tivesse algum tipo de política pública que pudesse apoiar essa pessoa também que perdeu a sua esposa, tá ali com crianças. Meu Deus, será que ninguém viu isso? Ninguém se interessou? Quantas pessoas acontece isso? Quantos homens perdem suas esposas e as crianças, os filhos ficam sem mães, né? Então, assim, e a gente fala muito em direitos humanos, muito em vulnerabilidade, né? E a gente, às vezes, olha só alguns nichos de vulnerabilidade. Mas vulnerabilidade, ela também pode ser um momento vivido ali, que foi no caso do seu pai, né? E que gerou esse contexto de não sabemos se ele já tinha algo, se foi só sei lá, um rompante ali, né? Mas veio com o contexto da saúde mental que se agravou. Poxa, quanto que hoje a gente fala de saúde mental, né? Quanto que isso vem com a NR1 e tudo mais, mas, meu Deus, as pessoas ainda, eu ainda percebo as pessoas olhando aí, assim, com uma certa rejeição, com um certo descaso, no sentido que sempre o julgamento, é isso, essa é a palavra, né? Quanto que nós ainda julgamos tanto, né? E aí falamos de tanta humanidade, falamos de tantas, de empatia, de Deus, e esquecemos que nós somos um só, né? Nós somos, a unicidade, ela faz parte, a filosofia fala muito disso, da unicidade. E me parece que às vezes, né, como você trouxe aí, né, alguns agentes do Poder Judiciário não estão preparados, porque muitas vezes, né, não todos, mas a maioria vieram aí de situações mais confortáveis, então precisam se aproximar dessas realidades. No todo, não só do judiciário. Eu citei, por exemplo, no caso de alguma, mas eu atuo em outras frentes. O judiciário, para minha sorte, ainda é de pessoas que se importam. Então, é muito legal, porque eu recebi convites deles para estar lá, não fui eu que me impus a estar lá, isso que é a mudança. E cada vez mais a legislação também sendo alterada, lançando-se aí, todo mundo sempre se importando em como acessar e oferecer os serviços públicos também. Eu atuo com servidores também na capacitação para que eles acolham o outro, desde a linguagem simples mesmo, que já é uma recomendação, mas principalmente ligada a todas as assistências de cuidado em observar que a gente tem uma população muito diferente em diversos lugares, né? Que pessoas não tiveram acesso à educação e muitos não vão entender nenhuma decisão, nada. E principalmente nos ambientes escolares, onde são os professores maravilhosos que geralmente notificam quando alguém recebe uma violência, quando percebem uma criança adoecida ali, violentada, abusada. E não só nesses ambientes, mas nas empresas, no ambiente corporativo. Nós estávamos juntas no pessoal do controle interno. Por quê?
para motivar e alertar, a mostrar a importância deles ao dispor, ao controlar tudo, né, para destinar as coisas certas, justamente para atender quem precisa, que é uma população carente, é um Brasil muito sofrido, e independente a minha história é só mais uma, são muitas lutas. São muitas histórias aí, são muitas Lauras, Ricardos, muitas pessoas que sofreram, mulheres que sofrem diariamente por uma questão de histórica mesmo que a gente vive e que tudo se confunde com as mudanças que têm acontecido cada vez mais no país inteiro e no mundo como um todo. Então, eu acredito que a gente precisa abrir espaços para conversas, porque as pessoas não dialogam mais. E a partir dessa falta de diálogo, elas não percebem que as outras estão vulneráveis em vários sentidos. E aí, eu sempre falo, você sabe onde está seu filho, sua filha, sua afilhada? Por quê? Porque a gente pensa que o adulto que está com ele está cuidando, ou aquele idoso que acha que está tudo bem e o idoso já está ali debilitado, ninguém tem paciência mais para ele. É verdade que é prioridade absoluta? Somos mesmo? Crianças, adolescentes e idosos são prioridade absoluta para a população? Ou é só lá um artigo que está naquela Constituição há anos e que todo mundo prioriza para chamar atenção só entre eles? Porque às vezes tá só ali falando sobre, e a população toda não tem nem acesso a tudo isso. Então é isso que tem que desmistificar, tem que trazer o debate para quem não tem acesso a nada, porque aí, a partir do momento que eles, cientes do próprio direito, da própria educação, eles cobram também são atingidos pro lado bom, não só pro lado ruim. Né? Muitas falas importantes, né? Isso eu já te admirava antes, Lu, agora ainda mais, sabe? Porque ver toda essa tua superação e transformar a tua dor em poder ajudar outras pessoas, isso é realmente, assim, inspirador e transformador. Quando você fala no seu pai, na sua madrasta, nas outras entrevistas eu já tinha visto que você não tem mágoa, você não tem raiva, e eu não fiquei zangada, mas como as outras pessoas, né, que você falou que às vezes ficam zangadas, mas eu falei, que coisa maravilhosa, porque ela não nutre isso dentro dela, né? Você transformou tudo isso em amor, em ajudar as outras pessoas. Olha que coisa grandiosa, né? Se todo mundo, eu não sei se tu fez terapia durante todo esse processo, vai ter todo esse sorriso iluminado. E não é só aqui na live. Eu pude constatar nas outras entrevistas também. Mas é de admirar realmente você transformar tudo isso em propósito. E né? O perdão é importante. O perdão é importante. Isso para a gente crescer, para a gente viver, senão a gente se prende. É outro fator que eu sempre falo, mas eu aprendi que não é tão simples para as pessoas assim. Eu achava que era. E como sempre para mim, sempre foi muito... Eu li muito desde menina, eu leio muito, eu sou diversa e eu respeito a opinião e das culturas diferentes. Eu aprendi isso dentro de uma biblioteca pública. Mas, assim, eu achava que as pessoas eram todas assim. Porque eu tenho que respeitar isso também. Quem fala pra mim, você não devia ter perdoado, ou isso é um absurdo, eu tenho que entender também essa visão. Eu demorei pra perceber isso também. Você vê como a gente aprende. Sim. E chama muita atenção isso, porque eu perdoo, porque é bem perdoar também. Também não vai me trazer nada sem raiva, levar mágoa ou retornar para a sociedade um ódio. Eu não quero ser assim. Eu já vi muito isso de perto, eu não preciso viver isso mais, sabe? Eu cresci com pessoas revoltadas com tudo, reclamando de tudo, e eu não preciso viver assim, eu quero ver um mundo diferente. Mas eu não sou perfeita, sabia? Eu não sou. Traumas, eu erro, eu também falo bobeira, também, assim, sou humana, e bonito também, porque... Né? As pessoas, elas gostam da minha história, acho que justamente por isso, porque eu declaro sempre isso, eu não venho com uma receita, eu não venho querendo falar assim, nossa, eu sou a pessoa que tem a mais fé possível, eu sou contra nada disso, pelo contrário. Eu sou alguém que ainda está em transição, que essa história não... Eu espero que demore bastante para terminar, porque ainda
de ver. Eu acho que eu tenho créditos para coisas boas, Ainda vão sabe? vir Porque já vários vivi muita coisa. livros ainda. Ainda vão vir vários É, livros ainda escritos. e muitos outros, espero, não só por mim, mas pelos meus autores, que eu tenho uma editora. Então, eu quero ler muitos livros de outras pessoas e de pessoas que nunca publicaram ou de pessoas que são escritores há 1000 anos e são claros. Quero ler todos eles. Assim, por quê? Porque quanto mais eu leio, mais eu entendo a vida. A literatura é um direito também, né? E eu sou um teórico, existiu um teórico maravilhoso chamado Antônio que definiu esse termo de direito à literatura. E muita gente me chama de Antônia Cândida, porque eu sou igualzinha também. Não que eu seja igualzinha intelectualmente, porque eu longe de parar com Antônio Cândido nesse sentido. Mas na luta, ele está comparado comigo. Mas ainda tenho muito chão para chegar perto de teóricos assim, que eu admiro, né? Muita coisa ainda para aprender. Esse processo de aprendizado sempre, né? Estarmos como alunas é sempre muito importante. A gente achar que não sabe nada para ter esse crescimento cada vez mais. Se colocar como aprendiz na vida é importante demais. E aqui a live, a gente tem como tema o protagonismo, né, a liderança. A Vivian, ela é especialista em análise comportamental, que eu amo esse tema. Já fiz a minha análise comportamental também e mudou muito a minha vida quanto a isso. E eu queria saber de vocês, né, a gente está falando em superações, né, em adversidades. E aí eu vou falar especificamente aqui para as mulheres. Na opinião de vocês, quais são as características, sim, importantes que vocês acham dessa mulher que precisa de força, né, para vencer as adversidades? Eu posso até começar a responder, porque eu tenho uma experiência, né? Eu, como vice-presidente da Comissão da Mulher e da Advogada aqui do Maranhão, eu lido com muitas mulheres, né? Então, tem um lado maravilhoso, mas tem um lado também que é extremamente desafiador. E aí, o que eu busquei? Eu realmente fui estratégica de buscar a minha inteligência emocional. Então, eu estudei sobre isso, fui atrás realmente de me especializar para poder lidar com as pessoas, né? Com mulheres. E o quanto isso, no decorrer do tempo, não só me ajudou a lidar com as dificuldades, poder me comunicar melhor, né? Mas também com os meus filhos, com meu marido, no meu casamento, o quanto isso trouxe de engrandecedor no meu trabalho, para a minha vida, assim, de uma forma muito, muito ampla. Então, assim, se eu posso dar uma sugestão, trabalhem a inteligência emocional de vocês. A Rita está entrando aqui. Bem-vinda, a Rita que fez a minha análise comportamental. Então, aprendi muito com ela. E eu não conheço tão bem a Lu, né? Mas digo que tem muita inteligência emocional, né? De uma forma, às vezes, intuitiva, né, Lu? Mas você tem bastante. Eu acho que se procurar estudar... Eu preciso de ajuda. Se procurar até estudar assim de forma estratégica, nossa, o céu é o limite. Mas eu queria a opinião de vocês, assim, de características que as mulheres devem buscar para realmente superar as adversidades que acontecem na vida, né? Que algumas são pequenas, outras são realmente grandes e a gente precisa se preparar para elas. Eu queria que eu falasse primeiro, porque eu vou me espelhar na Lu. Assim, a gente fala de inteligência. Por favor. A gente fala de inteligência emocional e assim, a gente tem uma cartela, né, um cardápio de habilidades, de competências a serem desenvolvidas. Mas quando eu ouço a sua história, a sua fala, Lu,
E eu também olho para mim, né? Também olho para mim, para os meus desafios, que também não foram poucos, né? É uma jornada aí de muitos desafios, todos nós, né? Vamos aprendendo, Sim. errando, ajustando, errando de novo, reaprendendo. Mas a palavra que me vem agora, nesse momento, com a pergunta da Nísia, é coragem. Porque a gente sente medo, a gente tem as crenças de incapacidade, a gente tem as crenças de identidade, a gente tem uma série de situações que nos é acometido como Lu foi, né? Não sabia o que é Natal, não sabia um monte de coisa, porque aquela vida, naquele cenário que ela foi colocada, a vida lhe colocou ali, né? Mas é a coragem de pular o muro e entrar na biblioteca, a coragem de ler, a coragem de compartilhar toda essa história para que haja... Só um minutinho. Estou na casa da minha irmã, que é o cachorro dela. Sim, a coragem de compartilhar essa história, uma história de dor, Sim. né? E, assim, me vem muito isso, essa inspiração da coragem. E eu tive que ser muito corajosa em vários momentos da minha vida. Momentos de solidão, momento de dor, momento de perda também, momento em várias situações. Mas a coragem de aprender, coragem de refazer, coragem de desaprender. E aí, olhando para a história da Lu, né? Histórias totalmente diferentes, mas que nós mulheres, né, temos essa força que eu não venho, que está dentro da gente. E muitas mulheres se acham fracas. Muitas mulheres não têm coragem. Muitas mulheres, elas se deixam serem apagadas em determinados ambientes, em determinados relacionamentos, em uma série de situações, né? Então, eu gostaria, Lu, de fazer essa conexão contigo, né? Falar que eu me vejo como uma pessoa corajosa, me vejo hoje como uma pessoa Muito. corajosa, já fui muito corajosa e tenho medo, tenho insegurança, acho às vezes que falo um monte de bobagem, acho às vezes que não sei nada, faz parte da nossa vida esses É. pensamentos, esses sentimentos. Mas, ao mesmo tempo, é a coragem de se dispor, né, Nízia? A coragem de falar sobre tudo isso, de colocar, né, a cara no Instagram, de compartilhar isso com as mulheres, né? Críticas, julgamentos a todo momento, né? Mas eu acho que nós somos melhores, eu acho que a gente consegue, né, fazer essa caminhada lembrando dessa nossa coragem. E aí eu queria passar a bola para ti, para que você pudesse falar da sua coragem, porque eu acho que foi muita também. Aqui só tem mulher corajosa, dá para ver de longe, porque só pra hoje é 24 de novembro, um mês para o Natal, abrir o Instagram e começar a debater coisas sérias. Para quê? Justamente porque é preciso. É por isso, já é corajoso fazer isso. A partir do momento que eu me exponho, quando eu falo da minha história, eu me torno muito vulnerável também, porque apesar de que eu tenho sorte até hoje de receber muito carinho, mas também recebo muitas dúvidas, muitos questionamentos. Eu lembro quando eu escrevi o Colo Invisível, que foi assim que essa história se tornou pública, eu lancei um livro para contar, porque até aí eu falava para poucas pessoas e elas insistiam para eu contar. Depois que eu tornei público num livro, eu consegui, mesmo com uma autora ainda desconhecida na época, chamar a atenção de muita gente. Porque foi como assim, que livro é esse? Eu pude, pela escrita, costurar essa história e apresentar para a sociedade. E a partir disso fazer uma provocação, porque a literatura é isso, é provocar, é incomodar. Literatura não é agradar, não é só entretenimento, eu queria fazer literatura. E aí que eu sempre me toquei e me evoluí por meio dela. Então, quando eu faço isso, eu também me exponho de um jeito irreversível. Não tem mais como retroagir. Como eu vou esconder? Mentira, tipo, eu vim de um sangue azul, sou uma princesa de algum lugar. Não, eu vim mesmo do bueiro, que nem eu falo, eu vim mesmo do abandono. Aí as primeiras perguntas de cara eram: você foi abusada? Eu não conseguia responder, eu não escrevi detalhes
isso sobre no livro, porque eu não queria e eu achava que eu só poderia expor o que eu achasse ideal. Mas depois foi muito além, porque a interpretação de um livro, ela se dá no pacto que você tem com o leitor, como escritor. Então você declara e a pessoa vai compreendendo certas coisas. Mas há pessoas que são limitadas para algumas coisas ao ponto de não conseguir entender nas entrelinhas e ter que te cutucar. E aí tem que perguntar, tem que fazer detalhes. Isso me machucou muito no começo. Porque como que eu ia expor certas coisas? Por exemplo, no livro eu falo sobre a minha infertilidade. E a minha infertilidade não ela foi provocada por muitos motivos, mas eu tenho certeza que ela foi provocada por toda a minha exposição em situação de rua e sujeira. E também por medo, por exemplo, psicológico da minha mãe ter morrido logo após o parto. Então eu não engravidei. E quantas mulheres não engravidaram e não engravidam ainda e são tentantes? E como eu ser delicada ao ponto de falar sobre isso? E aí algumas pessoas provocarem certas dúvidas que ainda mexia comigo. E quando eu escrevi esse livro, mexeu comigo. Hoje, eu estou muito mais preparada. Então a coragem, sem dúvidas, foi algo muito forte, mas desde o começo. Porque eu poderia esconder muitas coisas. E eu exponho, eu mexo nessa ferida, que nem agora mesmo. Eu não precisava declarar num livro que eu não engravidaria, que eu não engravidei, por exemplo. Mas aí eu prefiro ver tudo isso como um momento de, sim, de provocar um debate a respeito e também falar sobre adoção. Eu também fui uma menina que foi resgatada. Eu tenho uma filha adotiva. Então tudo isso é parte da minha história, era o que eu tinha que viver. Era o que eu tinha que aprender com tudo isso e como eu tinha que evoluir a tudo isso. E ao ponto de virar um monstro que eu sou hoje, ao ponto de ficar mexendo nas feridas o tempo todo em histórias que ninguém quer falar, tabu sobre, como morte, saúde mental, falar de infertilidade, falar de pessoas em situação de rua, falar de violência doméstica, falar de tanta coisa e falar do aprendizado, que é onde eu falo para as mulheres que estão nesse momento vivendo situações delicadas, que o estudar foi o que me fortaleceu. Estudar é o verbo que eu mais amo. Eu estudo diariamente, eu aprendo. Ontem eu estava passando roupa, ouvindo um podcast para entender mais sobre o mercado editorial, que é onde eu atuo. Eu sou uma mulher de verdade, daqui limpa a casa, daqui cozinha, daqui tá num dia num palco com milhares de pessoas, tá no outro dia com ninguém querendo te ouvir. É normal, então eu tenho meus medos também. E tem coisas que nós fazemos hoje que não tínhamos direito de fazer antes. Então, é todo um aprendizado de muita coragem, como a Vi falou, como você falou, até de empatia, assim, de poder imaginar o que a outra vida está vivendo hoje em dia, não de ocupar, porque é um erro, a gente não consegue ocupar o lugar de ninguém, mas a gente conseguir se importar a partir do momento que o outro está sofrendo, o que a gente pode fazer para minimizar. E as dores, as perdas, os lutos diversos, os divórcios, as mulheres vivem muito isso diariamente. Tudo que a gente fala que é o risco da vida, ainda mais no direito, né? Que todo mundo, se vocês advogadas, se deparam diariamente com causa, assim, com embrólios, com essas questões que são a vida das pessoas, né? A gente trabalha e pensa assim, que nem lá na magistratura, nos servidores, eu falo para eles, pensa o quanto a sua ação vai impactar a vida de alguém, que é o processo de uma vida de alguém que está na sua mão. Você vai decidir para onde vai uma criança, para onde vai o irmão dela, para onde vai todo mundo, você vai decidir se a casa fica para um, fica para o outro. Você tem que analisar isso fora do automático, não na canetada. Você tem que analisar isso de forma delicada. Mas é como você faz isso se você não experiencia isso dentro da própria casa, quando você não ouve o outro, quando você não escuta, quando você não percebe a vulnerabilidade do próprio filho, do próprio marido, da esposa. É o lar. Como tudo, a gente aprendeu lá atrás, lá na filosofia ou na história da humanidade, a gente aprendeu os clãs, as famílias e por aí vai indo. Nós precisamos focar dentro das casas. Minha fala vai ser sempre essa. Porque prevenir é muito mais fácil. Tem casos que não tem o que fazer depois. Fica tudo mais difícil quando as pessoas estão em situações que ninguém quer mais chegar perto. Eu sobrevivi. Eu poderia estar morta e jamais ter esse lugar de fala de hoje. Então, se eu tenho, é porque eu tenho quem me ouve, e tenho quem concorda comigo, e tem com quem ainda vai me ensinar mais, para eu poder me preparar cada vez mais. E eu me preparo, porque eu me apego
a pessoas como vocês, pessoas que também me ensinam muito, pessoas que vivenciaram outras coisas. Por exemplo, estou falando com duas pessoas que estão no Maranhão, eu estou aqui em São Paulo. Eu estava no Piauí esses dias, eu nunca me imaginei estar na ponta do mapa com pessoas tão amáveis e que eu estou comendo castanha até hoje ainda, de presente que eu ganhei deles. Então, não é verdade? Assim, eu não imaginava. E vai vir para o Maranhão já comer Vai Jussara com a sim, gente. é isso aí. E eu vou explorar tudo, porque ninguém me segura. E assim como vocês estão convidadíssimas a descer também, porque é isso mesmo que a gente tem que fazer. A Giovana, eu acho que ela deve estar aqui ainda, que é quem me convidou, quem movimentou tudo isso para eu chegar, inclusive no Piauí, no Maranhão e no Ceará e todos os outros lugares, que eu falo para ela, você também vai explorar tudo isso, vai andar o mapa inteiro, porque é o que eu quero para você, é o que eu quero para todas nós. Nós precisamos contatar pessoas diferentes, com culturas diferentes, precisamos entender, porque são espaços que existem vulnerabilidades desassociadas. Nem tudo é a Cracolândia, nem tudo é onde está o padre Júlio Lancelotti, não. As pessoas imaginam um estereótipo, e a realidade é muito além disso. É isso que eu grito, porque eu não vejo ninguém fazer o mesmo. Interessante isso, né? Porque a gente só vê quem quer mostrar, quem quer ostentar, quem quer mostrar os 7 passos para você chegar em alguma coisa, quem quer ensinar e acha que é absolutamente dono da razão. E eu não, eu sou a pessoa que acha que enquanto eu falo, eu estou me ouvindo, eu estou aprendendo, eu estou buscando. E isso, por isso que eu falo, e eu tenho essa coragem que me faz saber que ninguém me segura, que eu vou mesmo. Você falou que eu vou para o Maranhão, é só saber quanto que eu estou aí. A Giovana tá falando aqui, por favor, levem essa mulher para o Maranhão. Já está convidadíssima. Ela está colocando, complementando. Que ela é linda. maravilhosa. Sou fã declarada. Nós também, Giovana. Antes era um convite, agora já tem 2, né? Meu e Denise, meu Deus, daqui a pouco tem várias. Maranhão me esperando, por favor. Muito bom. E aí, aqui a gente... eu queria te falar, Lu, mais um pouquinho do teu livro, faz a propaganda, a gente vai deixar o link para a venda também, eu já quero adquirir o meu, para começar a ler, para divulgar aqui também no Maranhão. Então, fique à vontade de falar um pouco do seu livro. Obrigada, gente. Vocês têm livros? Porque aí na próxima live a gente já faz mostrando o livro. Quem não tem é só falar comigo que a gente publica. Olha só. Depois coloca o link da minha livraria, que é a Format Livraria, porque aí eu consigo mandar autografado e tem desconto e frete grátis. Que então aproveitem. Ótimo. E ainda consigo mandar autografado, isso é bem legal. O livro Cola Invisível, ele já furou muitas bolhas, chegou em muitos espaços. O legal que todos os dias eu recebo mensagens de leitores e que eu me surpreendo, impressionante como até hoje, são 5 anos do livro publicado, eu estou prestes a lançar um livro novo e esses 5 anos faz esse livro ser um long seller. O que significa isso? É um livro que não para de ser movimentado, de ser lido, primeiro também porque eu sou uma pessoa que ando com ele na minha cara, né? E falo, olha, eu tenho um livro, por favor, eu tenho um livro. Mas não só isso. O legal é assim, nada como um escritor, para um escritor, o sonho do escritor é ser lido. Mas depois disso é ser indicado. E é real isso. Quando o livro é vivo, quando ele circula, quando ele está nas bibliotecas, está nas livrarias, está nas mãos das pessoas. E é um livro que narra a minha história, tudo que eu abordei aqui nessa live, mas vai muito além. É uma representatividade de uma menina órfã que sonhou a vida inteira em ser vista e que acredita que ninguém é invisível. Ninguém é. Chama Colo Invisível pelos colos que eu não tive, pelos colos que não foram disponíveis. Mas também a busca pelo colo que eu tento oferecer, e isso é muito verdadeiro. Eu acesso os lugares mais difíceis, com as pessoas que mais precisam. Eu estou sempre nos espaços que precisam me ouvir, porque é recíproco. Eu falo, eu ouço. E aí,
muitas vezes eu consigo notificar, eu consigo direcionar, eu consigo mudar. E isso significa, eu não preciso ser uma Mulher Maravilha para isso acontecer. Todos nós podemos fazer isso, que é ouvir o outro, que é perceber o outro. Aqui dentro tem uma frase bem emblemática que eu sempre falo nas palestras, que é: olhar não significa ver, sem interesse não se enxerga. Eu li certa vez que apenas cegos e poetas podem ver na escuridão. Depois eu descobri que a pessoa que vive em situação de rua tem que ser ela mesma a luz e a escuridão que ninguém vê. Por quê? E eu repito, porque isso é lindo para começar, porque eu escrevi alta literatura quando eu disse isso. Eu acho lindo. Como eu consegui escrever isso? E aí, segundo, porque é real. Você tem que perceber o outro. A partir do momento que você percebe, quando você coloca lá no lugar, percebe realmente, cegos e poetas podem ver na escuridão. E é literal isso. E pessoas vulneráveis também, porque vocês não têm noção do que a gente consegue ver, do que a gente consegue ouvir quando você é invisível. Porque, tipo, as pessoas pensam que você é, só que você não é. E aí muita gente fala assim, ai, as pessoas, elas não são invisíveis, elas são invisibilizadas. Mas isso é um discurso de quem está sempre na luta da agressividade. Ser invisível sim, eu era invisível sim, eu não fui só invisibilizada, eu era invisível e eu senti na pele, isso eu posso dizer. Entendeu? Porque é bonito mesmo falar assim, falar na teoria. E acho bem importante quem fale mesmo, porque tem que chamar atenção e são válidos os trabalhos. Mas quando invalida a outra palavra, porque as palavras são muito importantes. Para um escritor, cada palavra vale. Os dicionários são meus melhores amigos. Então, tipo assim, não tem um termo que vai decidir exatamente ali que isso é diferente daquilo. Você tem que viver para poder dizer. E assim, quando você estuda, você pode sim afirmar, mas aí, a partir do momento, você não pode deixar claro que o outro não vale. Eu sempre tomo muito cuidado com isso, porque eu tenho o meu lugar de escuta antes do meu lugar de fala. Eu tenho que respeitar o outro lugar. Eu tenho muito que respeitar o outro, muito o que aprender. E é um livro que não vai ensinar ninguém. É um livro que vai descrever o que eu sinto, o que eu acredito e da forma que eu escolhi dizer, que é a narrativa de si, que é uma autoficção, que é literatura brasileira. Mas eu poderia ter escolhido vários outros gêneros para contar essa história e seria mesmo válido. Não tem um livro melhor que o outro. Não tem um profissional melhor que o outro. Eu acho que todos podem dizer de formas diferentes a mesma coisa. E respeitando o que o outro diz também. Porque aí você dá a mão para o outro. E aí esse livro, ele dá a mão para esse aqui, por exemplo, que vai dar a mão para o outro. E aí você vai correspondendo. Por isso que tem uma diversidade aqui nesse cabecinha. Porque eu tive essa oportunidade. E mesmo em toda a vulnerabilidade, tinha uma biblioteca pública no meio do caminho. E essa biblioteca é política pública. Essa biblioteca é nossa, é de todos. É meu, é de quem... o livro está na biblioteca também, isso que é lindo. Era uma exigência que eu tinha, um sonho que foi realizado, pelo menos em São Paulo, né? Que eu ainda busco trabalhar e que ele esteja nas escolas, ele é adotado, eu trabalho na EJA, eu trabalho com crianças, com adolescentes, eu capacito os professores, então um livro muito, muito divulgado, e não foi isso, é um livro vivo, porque é um livro realmente lido. E isso, sinceramente, é um sonho que eu digo assim, eu tenho uma biblioteca pública com o meu nome, uma biblioteca com o meu nome, pensa. Eu tenho um livro publicado, eu tenho uma filha, eu tenho uma vida, né? Mas eu não posso morrer agora ainda, eu tenho muito o que fazer. E já plantei árvore também. Está no processo, no processo. Muita coisa boa ainda vai vir, né, Lu? Eu espero, né? Que nem eu falei, tenho crédito. Mantenha coragem. Coragem e disposição tem bastante. E brilho também, bastante. Mas a gente vai começar a encerrar agora a nossa live. Infelizmente, a gente já passou um pouquinho mais de 1 hora. E aí eu vou abrir aqui para, se vocês quiserem dar os últimos recadinhos de vocês. Vivian. Foi uma alegria estar aqui com vocês hoje. Vocês são muito queridas, muito amáveis. Acho que, apesar de nós estarmos aqui nesse momento sorrindo, compartilhando, mas tem algo muito sério sendo
trazido, né? Algo que a gente precisa, aqueles que estão nos ouvindo, precisa parar e pensar, né? Parar e pensar, olhar para o lado, começar a enxergar, começar a ver de verdade, né? E não manter esse discurso que muitos falam, né? Ah, faz parte, né? Tá no cenário, né? Se compadece, mas o que você tem feito? Ação mesmo. E eu me coloco, essa fala é para mim, tá? Essa fala é para mim também. É, para Para mim. todas. É, porque mexe com a gente. O que você tem feito? Se você fizer uma coisinha, né? Se cada um de nós fizermos uma única coisa, né? Imagine, né, o que isso pode modificar. Então, pensar sobre isso, né, traz vida, traz propósito é relacionado ao outro, para fora, não é em relação aos nossos desejos, às nossas vontades, nossa personalidade, né? Saber que nós somos realmente uno, nós somos realmente um só, e quanto é difícil enxergar isso e trazer isso para a nossa realidade, porque a gente tem muito ego, muita vaidade, né? Muitos sonhos relacionados a nós mesmos. Então, assim, de se desprender de tudo isso e desaprender uma outra forma de viver é desafiador, mas que fique a instigação, que fique a curiosidade, que fique pelo menos uma luzinha para refletir. Essa é o meu desejo para vocês e foi uma honra estar aqui com vocês duas. Ah, e aí, só complementando, vou já passar para ti, Lu. Eu trabalho muito com violência, né, contra as mulheres por conta da comissão. E aí uma fala da Lu que me chamou muita atenção em uma das entrevistas é exatamente isso, que às vezes a gente fica tão com a visão tão aqui da nossa casa, então eu tenho obrigação com os meus, né, com os pais, com os filhos, e a gente deixa de ter essa visão ampla do outro. E isso também a gente trata muito quando é relacionado à violência contra a mulher, né? Antigamente a gente dizia que entre briga de marido e mulher ninguém coloca a colher, né? E hoje em dia é completamente diferente. Então, a gente não só tem que olhar aqui a nossa vida, mas dos demais, né? Ter essa preocupação realmente de que se a pessoa está bem, quem está cuidando. Então, essa foi uma fala da Lu que me chamou muita atenção no processo que ela passou, né, de ser invisível, mas que se a família tivesse olhado de alguma forma, mas tá e assim, sem julgamentos, né? Isso trazendo para a nossa realidade também. Cada um está ali preocupado com os seus problemas, com o seu dia a dia, e a gente deixa de ter essa visão empática realmente de uma forma mais ampla. Mas, Lu, agora eu vou passar a fala para você. Você sabe que a Vivian falando, te ouvindo falando, eu aprendi com a Vivian muita coisa. Ela prestado muita atenção no que eu falei naquele dia, que nós estivemos presencialmente juntas. Muito da omissão do servidor, né, da omissão de que no compliance, em toda essa atuação dela voltada às auditorias e tudo. E eu pensando que eu conectei a fala dela à minha no dia, porque às vezes a omissão, né, a falta do agir provoca muita coisa. E nos casos de violência contra a mulher, infelizmente, hoje eu até chorei vendo notícias, uma pior que a outra, que tem acontecido no país inteiro, e já ninguém aguenta mais ver tudo isso acontecer. E com campanha, 21 dias eu trabalho, eu conheço várias maravilhosas que são fortíssimas, reconhecidas no mundo inteiro, que atuam nessa. E eu falei, elas estão na TV, elas estão em tudo, a gente tem debate, a gente tem campanha, e o que precisa fazer, não sei, a gente tem que educar uma geração nova. Está perdida pelo jeito. As mulheres isso para nada mais. Hoje mesmo eu vi duas notícias que me afetaram muito. Inclusive uma moça que era da comissão, acho que do de defesa da mulher, uma advogada também. Infelizmente, ela era presidente da comissão. Então, e o marido dela era um policial, né? E o companheiro dela. E ele, muito ela, triste. O pai, acho que a mãe dela
Então pensa, quantas pessoas perderam a vida nessa história toda, uma violência absurda. Uma pessoa que agiu assim também perdeu a vida, porque precisou ser lida ali, e aí você pensa, gente, quando isso vai acabar? É, quando vai ser normal a gente assistir todo dia, abrir a internet e tocar nossas vidas durante o dia como se nada tivesse acontecido? Não pode, a gente precisa entender muito, entender as complexidades psicológicas do ser humano, cada profissional precisa ser valorizado aqui. Então, é atuante do direito, da saúde mental, a medicina, todo mundo no geral precisa perceber e se juntar por uma causa muito séria. Então, no mundo todo, e no Brasil, a gente está, acho que em quinto lugar, é terrível, só tem estatística ruim. Então, acho que a gente não está à toa aqui. Enquanto agradeço imensamente a todos que estão até agora aqui ouvindo a gente falar, porque poderiam estar fazendo qualquer outra coisa. E que é o que as pessoas, em sua maioria, fazem. E estão descansando, então depois de um dia intenso, pesado, cada um sobreviver tem sido complicado ultimamente. Todo mundo está afetado por alguma ansiedade, por algum problema familiar, ou um medo, ou financeiro, que impacta muito em não olhar para o outro, sabe? Porque precisa se recuperar primeiro, se olhar para si primeiro para poder oferecer algo para o outro. Então que seja isso, se alguém estiver nos ouvindo agora e precisar se recuperar, também tudo bem, precisar também se restabelecer, porque só assim a gente consegue oferecer colo, a partir do momento que a gente está bem. Eu tenho momentos que eu não estou bem também, são os dias que eu estou indisponível, não estou o tempo todo disposta, mas a maioria do tempo sim, porque é uma causa que eu acredito, é uma minha profissão, é meu trabalho, minhas oportunidades, mas tem dia que eu não estou bem também, que preciso descansar um pouquinho para me fortalecer, para recarregar essa energia e me juntar de novo a quem acredita no mesmo. E eu estou muito feliz aqui, estou aqui 100%, estava o tempo todo presente, e isso é muito importante também dizer, porque as pessoas geralmente estão fazendo várias coisas simultaneamente, e nós não somos mais, não precisamos ser super mulheres, a gente pode fazer uma coisa de cada vez. Nós nos cobramos Verdade. muito, né? Verdade. A gente acha que, né, tem essa coisa da Mulher Maravilha, de dar conta de Síndrome da... tudo. E é isso, o quanto isso afeta a nossa saúde mental, né? Essa questão da cobrança, de não se achar autossuficiente. E a gente já tem essa cobrança interna, e aí vem as cobranças externas também. Então, esse momento de você assistir uma live, né? De você aprender, de você ler um livro, né, Lu? Esses momentos de Muito. autocuidado são imprescindíveis na vida de todo mundo, mas da mulher que tem que equilibrar vários pratinhos é imprescindível, é obrigatório. Meus amores, a gente vai encerrar a live. Lu, já te quero aqui no Maranhão para ontem, tá? A gente vai alinhar isso, venha com o tempo, né, Vivian? Para a gente Sim, com levá-la para certeza. conhecer os lençóis maranhenses É, também. Ter esse momento de autocuidado, de desconexão, que é importante, né? Aceito. Mas pra gente vai ser uma honra e um prazer, né, Vivian, ter você aqui com com a certeza. gente. Com Que vai ser um certeza. momento delicioso de aprendizado, mas de ter você uma grande companhia com essa energia boa aqui com a gente, tá bom? E aí eu queria agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente nessa live. Eu estou muito feliz de ter essas duas mulheres maravilhosas aqui nessa segunda à noite, que ainda bem que deu para conciliar a agenda. Então, eu queria agradecer a Rita, a Tânia, a Giovana, a Helena, o William. Aqui tiveram vários amigos da Lu aqui com a gente. O George também é meu amigo na secretaria. Obrigada por estar aqui. Gente, a minha filha está na live. É uma coisa assim. Ela arrumou aqui o meu cabelo. Ela disse, mãe, tem que arrumar o seu cabelo para participar da live. Eu digo, bora, filha, arruma aqui meu cabelo. E ela está aqui na live também. Filha, te amo, obrigada.
E é isso, gente. A gente vai encerrar, mas esse aqui foi um momento que só iniciou e que a gente vai continuar com certeza. Beijo no coração de todas. Obrigada. Beijo. Obrigada.